Deus continue abençoando cada irmão e a cada um que está na conexão. Senhor Jesus é a força da nossa vida. Preciosos irmãos, no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1, 2 e 3, fala sobre a primeira era, a era de Éfeso. E apenas ratificando aqui sobre aquele testemunho que foi dado ontem. Na verdade, eram 3 nódulos no seio e 2 nódulos no outro seio da irmã. Deus simplesmente limpou aquilo. É só isso, só corrigindo para ficar mais claro, para se entender o que aconteceu sobre a irmã que foi curada. Pois bem, livro de Apocalipse, capítulo 2, diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. O Senhor abençoe a leitura de sua palavra. O parágrafo 6 da mensagem à era de Éfeso, o profeta diz: o que a igreja foi no dia de Pentecoste, essa é a mesma norma. Esse é o padrão. Não há nenhum outro padrão. Não importa o que digam os estudantes, Deus não tem mudado aquele modelo. O que Deus fez no dia de Pentecostes tem que continuar fazendo até que termine as eras da igreja. Então, os apóstolos batizaram no nome do Senhor Jesus Cristo. Então tem que continuar. Não tem que mudar nada. Os apóstolos, eles ensinaram, doutrinaram. Principalmente o apóstolo Paulo, que é aqui selecionado pelo irmão Branham,
através do Espírito Santo, como o primeiro mensageiro para a era da igreja. Isso não pode mudar, continua. No dia de Pentecostes, ali Pedro batizou mais de 3.000 almas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais de 3.000 almas. E isso, irmãos, não tem mudado, porque a Escritura não pode mudar. Mais tarde veio Paulo, convertido no caminho de Damasco. Então ali estava o mensageiro de Deus para a primeira era. E ele doutrinou todas as igrejas, todas, sem exceção, com cartas, com exortações, com doutrinamento, como a igreja deve se comportar, como se deve ser exercido as funções dentro da igreja. Agora, você não pode mudar o que está escrito lá. Nas cartas de Paulo, você não encontra uma mulher pastora. Você não encontra ali nem uma mulher bispo ou coisa semelhante. Isso é criação dos homens modernos nos dias de hoje. Porém, dentro da palavra de Deus, isso não existe. Ao contrário, o que existe ali é que a mulher não lhe é permitido ensinar, nem exercer autoridade sobre o marido, sobre o homem. Porque primeiro foi feito Eva, e depois, primeiro foi feito Adão, e depois a mulher. E a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Estamos falando sobre a Bíblia, a palavra de Deus, que é o modelo para a igreja atual, para a noiva de Jesus Cristo. Porque a igreja tem muito. A igreja tem para todos os gostos, grupo para todos os gostos. Porém, que crê na palavra, que tem recebido a mensagem de Deus para esse dia, e procurado perseverar na doutrina dos apóstolos e dos profetas, são poucos. Então, o irmão Branco está dizendo aqui que é um modelo, é um molde, não pode ser mudado. Deus não tem mudado aquele modelo. O que Deus fez no dia de Pentecostes tem que continuar fazendo até que termine as eras da igreja. Agora, você que diz que já terminou a era da igreja, então para você não tem mais nada. Por isso que você vive despreocupado, sem responsabilidade. Ele diz assim: embora os mestres digam a você que a era apostólica não, que a era apostólica tem cessado,
Não creia nisso. Tal declaração está errada por duas razões. Primeiro, ela está errada em supor que já não há apóstolos, porquanto os primeiros 12 têm morrido. Isso mesmo. Essa era, ela não só não crê nisso, como também não crê que há profeta. Isso porque é uma era cega. A era de Laodiceia é a era que diz que tem tudo, que não lhe falta nada. E contudo, Jesus, o próprio Senhor Jesus, a chama de cega e que está nua e que vive numa condição miserável. Esse é o diagnóstico feito por Deus nesta era final. Então, ainda há apóstolo e profeta. Então, veja bem, isso quando se fala de um profeta, não está falando de um dom de profecia. Está falando de algo maior, de o dom profético. Não é os dons. Profeta, intérprete da palavra, como Paulo foi, como o primeiro mensageiro foi, apóstolo e profeta dos gentios. Agora, a Bíblia diz que a palavra dos profetas alumia como uma luz em lugar escuro. Agora você imagine se não crê em profeta, porque já está em trevas. E outra coisa, o Espírito de Cristo é o Espírito de profecia. Não é um dom carismático que a pessoa simplesmente enrola a língua e fala em língua estranha e acha que já é profeta. Isso é um dom carismático. Um profeta, ele vê as coisas de olhos abertos. Ele não precisa dormir para sonhar e para ver. Não. Ele nunca dorme. Seu sentido e subconsciente sempre estão juntos. Sempre estão atentos, como aconteceu com Eliseu. Quando Geazi disse, teu servo não foi a lugar nenhum, e ele disse, porventura o meu espírito não foi contigo? Aí é que está a coisa. Então o profeta, ele não dorme, ele simplesmente vê. Às vezes ele está aqui, está vendo a coisa lá do outro lado do mundo. O que é isso? Isso não é divino. Isso é um vidente, um profeta, intérprete da palavra. Como aconteceu quando o irmão Brano esteve no meio pentecostal, e ali ele viu aqueles dois homens, um falava em língua e o outro interpretava. E o irmão Brano disse que viu que era Deus. Ele sendo vindo de uma congregação batista, ele nunca tinha visto aquilo. Mas ele viu que aquilo era Deus. E ele disse, eu vou me aproximar para
para ver se esse espírito é genuinamente cristão mesmo. E ele chegou perto de um, conversou com ele, e ele disse: se alguma vez estive perto de um cristão, ali estava um, genuíno, verdadeiro. Ele disse: agora eu vou me aproximar do outro. Ele começou a conversar e logo ele viu o contrário. Se alguma vez estive perto de um hipócrita, ali estava um. Ele era casado com uma mulher e vivia com a outra e tinha filho com a outra. Aí você pensa, que situação. E ambos ungidos pelo Espírito de Deus. Ambos profetizando. E ele saiu dali com aquilo na mente. Falou: mas não pode. Uma pessoa profetizando, e era Deus. Através de dons carismáticos e vivendo, casado com uma mulher e vivendo com outra. Tendo filho com outra. Isso não está certo. Foi então que Deus o guiou. Quando ele estava lá no mato, pensando sobre aquilo, Deus abriu a Bíblia para ele. E mostrou para ele o que era aquilo. Ele abriu em Hebreus 6, aonde a chuva cai sobre ambas as plantas, sobre todas as plantas. E tem a que produz trigo e a que produz joio, e ambas recebem da mesma chuva, porém com sementes diferentes. Um produz abrolho e o outro produz trigo, mas ambos recebendo da mesma chuva, vivendo da mesma chuva. Eu disse: mas como pode ser isso? Se olha, a que cai em terra boa e produz espinho, não serve para outra coisa a não ser para ser queimado. Mas ele recebeu a chuva de Deus. Só que a sua natureza era de abrolho, tinha que produzir aquilo. Então, o mesmo Espírito Santo, falando sobre carismatismo, ele pode cair numa pessoa e ser Deus naquela pessoa e abençoar aquela pessoa e ela ser um cristão genuíno. E pode cair sobre outra pessoa, abençoar, e ele ser um hipócrita. Então, irmãos, mas o que é isso? Aí precisa de um profeta. Precisa de um profeta para ensinar as coisas. Disciplinar. Quem pode negar que há tantas pregadoras hoje que pregam muito mais do que homem? O problema é que está fora das escrituras. Está fora do modelo estabelecido por Deus. Agora, a palavra de Deus não é a palavra de homem. Não é uma lei criada por homem que pode pegar e mudar. Não. Não tem como você alterar isso. Isso aqui é o absoluto de Deus. Aí vem o profeta com a mensagem, ensina o batismo em nome de Jesus Cristo. E quando ele estava na Igreja Batista, do Dr. David,
O doutor quis que ele consagrasse uma mulher como pregadora. E foi aí que ele saiu. Ele disse: não, isso não está na palavra. Eu permanecerei sozinho, mas permanecerei com a palavra. Foi aonde ele ficou sozinho. Não sozinho, porque Deus estava com ele. Agora, meus preciosos irmãos, Deus tenha misericórdia de nós. A tal da conveniência, ela pode te comprometer. E comprometer até o que está escrito. Para ficar bem com esse ou com aquele. Agora, você tem que entender, o Espírito Santo, ele trabalha de acordo com a palavra que ele escreveu, através dos seus apóstolos e profetas. Quando Deus enviou um mensageiro aqui, não foi simplesmente para fazer um grupo, mas foi para nos entregar uma mensagem. Sim, e esse mensageiro, ele é responsável pela revelação que Deus lhe deu para passar para a noiva. É claro que a mensagem está no mundo inteiro, mas isso simplesmente ficará para a noiva eleita, a noiva predestinada. Exatamente isso. É a única maneira de Deus tratar com o povo hoje, através da mensagem do mensageiro do último dia. Mas o povo não gosta disso, né? Acha que é loucura. Mas o que importa? Há tantos, cada um é louco por alguma coisa. Então, esta mensagem é Cristo de novo, Cristo para o povo, corrigindo, exortando, consolando, curando, libertando. Sim, a mensagem de Malaquias 4, versos 5 e 6. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É Ele que nos salvou através de sua palavra, o que nos cura também, que nos dá vida em abundância, o que nos dá aquilo que necessitamos e nos sustenta. Ora, meus preciosos irmãos, a verdade do assunto é que quando o Espírito Santo desce e encontra alguém que está com o coração livre, desimpedido para crer, então não se pode analisar o quanto Deus pode fazer por aquela pessoa. Ele lhe dá salvação, lhe dá saúde, transforma a sua alma, transforma o seu coração. Isso de uma maneira simples, sem estardalhaço, sem espalhafatos, mas como o mistério dos 7 trovões é silêncio, a coisa acontece dentro do coração do cristão. Aí está a coisa. Deus tratando com seus filhos nesta dispensação. O profeta disse: embora os mestres digam a você que a era apostólica tem cessado, não creia nisso.
aquele Espírito Santo que sustentou Paulo, Pedro, Tiago, a igreja primitiva, que sustentou o irmão Brana quando ele estava aqui, ainda continua aqui nos sustentando e nos abençoando com a sua palavra, por meio da mensagem que ele deu ao seu profeta. Sim, a mensagem tem nos alimentado, tem nos congregado em um companheirismo sagrado e verdadeiro. Tem nos colocado ombro a ombro. Somos membros do corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. Eu sempre digo, você não é membro do pastor tal, não. Você é membro do corpo de Cristo. Então, e por isso, quando você ora, a salvação, a cura divina, a libertação está nesse corpo. E as coisas acontecem. Às vezes pode acontecer dentro de um palácio, mas às vezes acontece lá na beirada do rio. Porque esse corpo é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. E não há barreira que possa impedir Deus de operar através desse corpo. Tem recebido o alimento da hora, a mensagem do dia. Pai bendito, Deus maravilhoso, abençoa cada irmão que está na conexão, cada família que está representado nesta hora. Senhor, que o Senhor conceda nesse instante o pedido desses irmãos. Tenha misericórdia, Pai, perdoando, santificando, limpando, tirando as enfermidades de sobre eles, restabelecendo a saúde de cada um deles. O poder do Senhor Jesus Cristo, curando, tirando a dor, a opressão sendo desfeita. Neste momento, Pai, a tua graça abundante descendo em seus corações, a fé de teus filhos sendo direcionada para o Calvário. Sim, meu Deus, cada um deles sendo curado pelas suas pisaduras, pelas pisaduras de Jesus Cristo, pelas feridas de Jesus Cristo, cada um deles sendo curados, libertados de suas moléstias, de suas doenças, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai bendito, nós pedimos tua graça agora. Toma cada um em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Daqui a pouco, às 22 horas, Rádio São Francisco de Laranjeiras do Sul, nosso programa de rádio. E também, domingo às 9, Escola Dominical, aqui em Laranjeiras. E às 18h30, lá no Rio Bonito do Iguaçu, culto na casa do irmão Antônio Santana. Deus vos abençoe. Tenha uma boa noite com Jesus.